Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo daremos início a uma nova saga no canal que é o Dia do Julgamento. Sim galera, esse é o principal evento da Marvel neste ano 2022 e essa saga é um crossover que promete mostrar uma guerra entre os X-Men e os Eternos, com os Vingadores tentando manter a paz entre os dois grupos. Essa saga já vem sendo construída em vários títulos, mas não se preocupem que eu vou dar o contexto para vocês. A própria HQ menciona alguns eventos recentes e sempre que necessário eu vou explicar o que aconteceu. Então, vamos começar pelos Eternos. Os Eternos, para quem não sabe, é um grupo de 100 seres humanoides com o poder de imortalidade, criados pelos Celestiais para proteger a Terra. Sua missão mais conhecida é defender o mundo dos Deviantes, que são chamados de erros genéticos dos Celestiais. Então, basicamente, eles têm que corrigir esse excesso de Deviantes. Bom, recentemente foi descoberto que sempre que um Eterno é ressuscitado, um humano morre em seu lugar, o que fez com que muitos dos Eternos que conhecemos deixasse de atuar como Eterno. E além disso, foi revelado que o DNA deviante se integrou com sucesso ao DNA humano ao longo de bilhões de anos, levando à criação da raça mutante como conhecemos hoje. Ou seja, os Eternos têm que corrigir o excesso de deviantes, e todos os mutantes possuem DNA deviante. Só aqui já teríamos um motivo para uma briga entre esses dois grupos. Mas ainda tem mais coisas sobre os X-Men. Atualmente, nos quadrinhos, os mutantes estão vivendo na Ilha de Krakoa, um lugar onde eles podem viver em paz, e inclusive todas as nações reconhecem a independência de Krakoa. Além disso, um grupo específico de mutantes, conhecidos como os Cinco, deram um jeito de combinar seus poderes para ressuscitar qualquer mutante, e com isso eles conseguiram a imortalidade, porque sempre que um mutante morre, ele pode ser trazido de volta. E isso desafia completamente o que os Eternos são. Tá, mas e os Vingadores? Como é que eles entram nessa história? Bem, os Vingadores acharam muito estranho essa imortalidade dos mutantes, mas os X-Men nada lhes revelaram. E os Eternos têm agido de uma forma muito suspeita. Os Vingadores sabem que eles também estão escondendo algo. Ou seja, tem segredos de um lado, segredos do outro, e os Vingadores vão atrás de respostas. Então, basicamente, é isso que aconteceu até aqui, e mais detalhes eu vou explicando no decorrer da história. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga, e sem mais demora, vamos à história! A história começa com uma misteriosa narração, dizendo que não o conhecemos, que ele ainda não existe e que há muito que precisamos saber. Então ele lança a seguinte pergunta: quem são os heróis aqui? E pelo jeito é isso que vamos descobrir. Daí pulamos para Nova York, onde vemos uma conversa entre a Cersei e o Tony Stark. Tony quer saber por que ela disse que haverão lutas em alguns dias, mas a Cersei não vai direto ao ponto. Ela apenas menciona que gostaria de brigar com os mutantes, os chamando de plagiadores, pois a ressurreição é algo que pertence aos Eternos. Sem tempo e sem paciência, a Echo, que é a atual hospedeira da Fênix, simplesmente chega e passa a dar vários golpes na Cersei, conseguindo imobilizá-la. E é quando vemos que ela está com outros Vingadores, como Thor e a Capitã Marvel, que reportam a Tony que pegaram seu alvo, dizendo que está na hora de um interrogatório mais incisivo. Não muito longe dali, o Ciclope percebe o clarão e comenta com a Jean Grey como é estranho ver a Fênix sendo uma Vingadora. Só que a Jean nem notou porque ela estava distraída vendo um protesto acontecendo. Acontece que a imortalidade dos mutantes veio a público e isso despertou inveja nos humanos. Tomando como exemplo apenas uma pessoa, a Jean vê que os humanos também queriam desfrutar da ressurreição, trazer pessoas queridas de volta. Porém, infelizmente, os Cinco não podem trazer todos de volta.
Além de que, de acordo com o Ciclope, não é como se todo mundo tivesse parado de matar mutantes. Agora pulamos para Krakoa, onde observamos uma conversa entre a Sina, a Mística e o Noturno. A questão aqui não é descobrir se haverá uma guerra, mas sim contra quem eles irão lutar, quem serão os seus inimigos. E é quando a Sina, através de sua capacidade de ver o futuro, descobre que os Eternos é quem tentarão matá-los. Sabendo disso, eles precisam agir rápido para reunir o Conselho dos Mutantes. Daí, o Noturno usa um portal para chegar até Arakko, também conhecido como Marte, e ele é recebido pelo Magneto, a Tempestade e o Cable. O Noturno logo revela a visão da Sina, dizendo que são os Eternos que eles irão enfrentar. E assim, eles começam a se preparar para a batalha, com o Cable sendo responsável pelos planos de guerra. O Noturno se pergunta por qual motivo os Eternos querem começar essa briga. No que Eric responde que agora que os mutantes conseguiram a imortalidade, é como se os mutantes fossem os novos deuses e isso é inaceitável para os Eternos. Então cortamos para a Montanha dos Vingadores, onde vemos que os heróis colocaram a Cersei numa sala psíquica onde ela é incapaz de pedir ajuda e está sendo interrogada pelo Homem de Ferro. Claro que a Cersei, como uma manipuladora de matéria de alto nível, diz que poderia matá-lo ali mesmo, rapidamente e de várias formas. Mas, apesar de poder fazer isso, ela não faz porque ela quer saber o motivo dos Vingadores querer tanto respostas dela. Ela quer saber o que aconteceu para chegar a esse ponto. Nisso, Tony vai direto ao assunto e informa que 1 mês atrás, os Eternos se infiltraram na Montanha dos Vingadores tentando fazer alguma coisa cósmica e honestamente ele nem se importa. O problema é que foi somente quando eles falharam na missão que eles contaram a verdade aos Vingadores, que o Thanos estava na Terra, que o Thanos havia se tornado líder dos Eternos e que a Terra estava prestes a ser destruída. Cersei diz que se arrepende disso, mas o Tony quer saber o que mais que os Eternos estão escondendo deles. No que a Cersei continua não flexível, respondendo que há coisas que apenas os Eternos podem saber. Vendo que isso não vai levar a lugar nenhum, finalmente o Capitão América entra em cena. Como a Cersei já foi uma Vingadora, Steve decide dar a ela um voto de confiança. Ele pergunta por que os Eternos estão indo para uma guerra. A Cersei acha que é algum tipo de piada quando o Capitão menciona a guerra, mas quando ela percebe que não é, tudo parece fazer sentido na cabeça dela. Então ela pergunta o que os heróis sabem, no que Tony explica que ficou de olho nos Eternos e viu uma movimentação estranha no Pacífico como se estivessem testando alguma coisa. E é quando a Cersei revela que ela realmente suspeitava que poderia haver uma guerra, mas ela afirma que não é parte disso, porque os Eternos não são equipe, mas sim uma sociedade que ela e seus amigos abandonaram. Sendo assim, não é com ela que os Vingadores precisam se preocupar. Então, com quem seria? Essa resposta vemos na próxima cena, que acontece em Olímpia, a capital dos Eternos, 1 hora atrás. Aqui vemos o Druig, que é o atual líder dos Eternos, dizendo que uma das principais funções dos Eternos é corrigir o excesso deviante. E eles têm feito seu trabalho já por 1 milhão de anos, mas há algo que eles deixaram passar, que é os mutantes. Ele argumenta que o gene X dos mutantes veio dos deviantes. Além disso, ele alega que os mutantes escaparam da Terra, colonizaram Marte e agora eles escaparam das algemas da morte. Por esses motivos, Druig diz que os mutantes precisam ser eliminados. Ele até tem um plano para isso, e assim ele recebe a aprovação da Unimente para usar a maior arma que eles têm. E essa arma se trata de ninguém mais ninguém menos que o próprio Uranus o Perpétuo, que é o tio-avô do Thanos e um dos mais poderosos dos Eternos. Atualmente ele está aprisionado na prisão dos Eternos,
No entanto, ele vai ser liberto por 1 hora e será enviado a Marte para destruir tudo que ele encontrar em seu caminho. Agora cortamos para Los Angeles, onde vemos uma conversa do Druig com a Moira, forjando uma aliança. Para quem não sabe, apesar de ser uma mutante, a Moira está decidida a exterminar os mutantes, porque ela foi uma das fundadoras de Krakoa, ela deu tudo pelos mutantes, mas acabou sendo expulsa de lá. E agora que Druig sabe de suas motivações, ele diz que é hora de declararem guerra. E, de fato, lá estava o Conselho Silencioso dos Mutantes discutindo sobre a guerra, sobre os Eternos, até que, de repente, eles recebem um ataque mental significativo. Acontece que, apesar dos Eternos serem uma espécie psíquica, os mutantes têm as maiores mentes do planeta. Mas nem eles podem suportar por muito tempo a Unimente combinada com metade das suas forças. Sim, galera, esse ataque foi devastador, e os telepatas do Conselho dos Mutantes fazem o que pode para se defender e proteger os seus. Como essa cena muito da hora dos mutantes enfrentando Unimente, uma guerra psíquica sobre a ilha, mas invisível ao mundo. O detalhe é que esse ataque é apenas uma distração para atrasar e confundir os líderes do Conselho. Quanto ao resto dos mutantes na ilha, bom, Druig também providenciou um ataque aéreo, equipado com armaduras de guerra para manter os outros mutantes ocupados. E realmente, vemos até a chegada dos X-Men que lutam bravamente para defender a ilha. Mas Druig não está atacando apenas Krakoa. Em Arakko, enquanto Cable ainda dava instruções de como eles iriam lutar nessa batalha, vemos um grande clarão cobrir a todos os mutantes. Druig tem certeza de que muitos mutantes morreram nesse ataque, e logo mais saberemos o que aconteceu aqui. Sem falar que o verdadeiro objetivo do Druig é focar nos 5. Sim, galera, ele descobriu a natureza da imortalidade dos mutantes, que é a combinação de poderes de 5 mutantes específicos. Mas e se esses 5 mutantes morrerem? Pois é, o Wolverine encontra um deles, o Egg, já morto, e quando a Hope também estava prestes a ser morta, felizmente o Wolverine impede seu agressor, que se trata do Valete de Facas. O detalhe é que o vilão estava invisível e Logan descobriu sua localização farejando sangue do Egg em suas lâminas. Ainda assim, o vilão lança suas facas contra a Hope, no que o Wolverine a defende com seu próprio corpo. E imediatamente ele chama a Jean Grey urgentemente, lhe avisando que os Eternos sabem o segredo deles. Eles sabem qual a chave da ressurreição dos mutantes, e por isso eles devem principalmente proteger os 5. Com isso, o Valete de Facas acaba falhando e os Eternos se retiram da batalha. Druig perdeu sua chance de impedir a ressurreição dos mutantes, o que deixa a Moira muito irritada. Mas isso não o desanima, porque é apenas o início da guerra e esse não era seu único plano. Daí, um pouco depois, vemos os mutantes que morreram na batalha sendo ressuscitados aos poucos. No entanto, é aqui que o Noturno chega dizendo que quase não conseguia chegar no portal, e revelando que todos os mutantes em Marte estão mortos, o que deixa todos em choque. Tudo bem que eles podem ser trazidos de volta, tanto que o Cable foi o primeiro a ser ressuscitado, mas até mesmo ele quer saber o que aconteceu. E, bom, somos levados a Arakko, onde vemos o Uranus de pé em um campo cheio de ossos. Sim, galera, ele realmente conseguiu destruir absolutamente tudo, restando apenas a carcaça de humanos, devastação por todo lugar, onde até vemos o elmo do Magneto. E como já se passou 1 hora, o poderoso vilão também retorna à sua prisão. Ali, ele conversa com Druig, dizendo que destruiu todos os portais para a Terra. Ele também percebe que o plano de Druig falhou, que ele não foi capaz de parar os 5,
Ele sabe que ele precisará dele novamente e que ele irá sair de novo. Mas Druig só pretende usá-lo agora apenas em último caso, já que ele tem outras cartas na manga. Então pulamos para a Montanha dos Vingadores, com os heróis descobrindo que Krakoa foi atacada. Mas as coisas ainda pioram, porque nesse exato momento, Druig começa uma transmissão a todo o mundo. Ele diz que os mutantes são um perigo à Terra. Ele pede desculpas por ter permitido que eles tenham chegado tão longe e garante que os Eternos os protegerão dos mutantes, deixando os humanos e principalmente os que estavam protestando contra os mutantes muito felizes. Druig diz aos humanos para não ficarem com medo das máquinas de destruição que emergiram próximo dos Estados Unidos. Eles são apenas amaldiçoados e são Eternos que vão protegê-los. Ele ainda aconselha que os civis saiam da zona costeira porque as coisas estão prestes a ficar muito feias. Nisso, os Vingadores se reúnem para decidir o que farão a seguir. Steve sabe que a Cersei ainda está escondendo algo, porque ela não falou o motivo de ela e seus amigos terem abandonado os Eternos. No entanto, antes de sair, Tony percebe que a montanha está sendo invadida. E, de fato, ele encontra a Jaque e a Makkari, que fazem parte dos Eternos, juntas do Senhor Sinistro que elas sequestraram. Contudo, elas não vieram para brigar, e sim para pedir a ajuda de Tony. Nessa guerra, elas só enxergam duas possibilidades. Na primeira, uma guerra longa, sem fim, com destruição de todas as vidas, e essa opção, obviamente, não agrada a Tony. E a segunda opção é criar um deus, já que essa guerra havia sido escrita por um deus. Então, eles precisam de um deus para reescrever a escritura e acabar com essa guerra. Embora ache essa uma opção muito arrogante e concorde com ela, Tony se questiona sobre como eles irão fazer um deus em algumas horas. Entretanto, a resposta está apenas em olhar ao redor, já que a própria Montanha dos Vingadores atual é o corpo de um celestial morto. Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse início. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!